Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós estávamos estudando, né, sobre tipos de predicado, predicado verbal, que tem verbo de ação ou nocional, e o núcleo é o verbo, o núcleo do predicado é o verbo, que a gente chama também de sintagma verbal. Estamos estudando, né, também estávamos estudando no primeiro bimestre o predicado nominal, que tem verbo de ligação e o predicativo do sujeito. E o núcleo é o predicativo do sujeito. O verbo de ligação serve, como o próprio nome diz, apenas para ligar. E por fim, a gente tem o predicado verbo nominal, que mistura as duas características, a do predicado verbal e a do predicado nominal. Do predicado verbal, porque tem um verbo de ação, e do predicado nominal, porque vai ter um predicativo, que pode ser tanto do sujeito quanto do predicado. Então, quando eu falo, o juiz julgou a ré inocente, né? Então, quem julgou? O juiz. Quem é inocente? A ré, não é? Então, nesse caso, o predicativo é do objeto e não do sujeito. E nesse caso eu tenho o predicado verbo nominal, porque eu tenho um verbo de ação, julgar, e tenho um predicativo, que no caso do objeto, é inocente. Então, eu misturei as duas características e isso torna o predicado verbo nominal. Hoje a gente vai falar um pouquinho de derivação. Derivadas são palavras que se derivam de palavras primitivas. Derivação imprópria acontece o contrário. Na derivação comum, a gente aumenta a palavra. Na derivação imprópria, a gente reduz a palavra. Então, por exemplo, quando eu falo assim, derivado de pedra, pedreiro, pedraria, pedregulho, eu aumentei a palavra. Isso é uma derivação normal. Quando eu falo de derivação imprópria, há uma redução da palavra. Então, veja, você já sabe que o processo de derivação consiste basicamente na formação de palavras pelo acréscimo de prefixo, de sufixo, ou de prefixo e sufixo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, só de prefixo, anormal, só de sufixo, cafeteira, prefixo e sufixo, infelizmente. A derivação imprópria é diferente, pois não forma novas palavras, apenas muda as palavras de classe gramatical. E para que haja mudança de classe gramatical, a gente vai estar sempre transformando um verbo no substantivo, um adjetivo no substantivo, um pronome num substantivo, e isso acontece pela presença do artigo. Quando o artigo chega, acontece um processo que se chama processo de substantivação. Então, por exemplo, a camisa é verde. Neste caso, é adjetivo. Agora, nesse contexto, o verde das florestas me encanta. Neste caso, verde deixou de ser adjetivo e passou a ser substantivo. Algumas possibilidades de derivação imprópria são, como eu disse, adjetivo para substantivo. Os bons serão recompensados. Nesse caso, bons, nesse contexto, está acompanhado do artigo os, por isso tornou-se uma palavra substantivada. Advérbio para substantivo. O amanhã é incerto. O artigo amanhã era um advérbio de tempo que virou agora substantivo. Substantivo comum para substantivos próprios. Carlos Pereira esteve presente. Pereira é um nome que se dá à árvore que dá peira, mas nesse caso, Pereira virou um substantivo próprio. Adjetivos para advérbios. Eles falam baixo. O homem é baixo, não é adjetivo nesse contexto, mas quando eu falo eles falam baixo, eu estou transformando o adjetivo num advérbio de intensidade. Leia as orações a seguir. Este é um produto caro. No início deste ano, a desinformação lhe custou caro. Explique o caso de derivação imprópria nesses exemplos. É um produto caro? Não é um adjetivo? Na primeira situação, na primeira oração, trata-se de um adjetivo, e na segunda, trata-se de um advérbio. Houve, né, o quê? Um processo de derivação imprópria, em que o adjetivo passou a ser utilizado como advérbio de intensidade. Explique o caso. Nesse caso,
ocorreu a derivação imprópria, pois um adjetivo, nesse caso, ocorreu a derivação imprópria, pois um adjetivo passou a ser utilizado como um advérbio. E nesse caso, advérbio de intensidade. Então, nesse caso, ocorreu uma derivação imprópria. O adjetivo passou a ser utilizado como advérbio, e no caso, advérbio de intensidade. E nos casos a seguir, como podemos explicar a derivação imprópria? Presta atenção. Fique atento. A palavra que representa derivação imprópria pode ser antecedida de outros vocábulos diferentes do artigo. Não precisa ser somente o artigo que vai substantivar. Por exemplo, seu poder neutralizou o verbo que virou substantivo. Aqueles jovens, né? Os jovens aqui eram adjetivos, mas pela presença do pronome demonstrativo virou substantivo. Então, vamos lá. E nos casos a seguir, como podemos explicar a derivação imprópria? Principalmente pelo seu grande poder de influência. O que acontece aqui? Poder não é verbo, só que aqui ele está sendo usado como substantivo. O verbo poder está sendo utilizado como substantivo. O verbo poder está sendo utilizado como substantivo. Letra B. Ocupam 10 posições do top 20 mais influentes entre os jovens. O que aconteceu com a palavra jovens? Não é um adjetivo? Nesse caso, pela presença do artigo, ela foi substantivada. Aqui, pela presença do seu, do grande, poder, de verbo, passou para substantivo. E aqui, o adjetivo passou a ser utilizado como substantivo. O adjetivo jovens passou a ser utilizado como substantivo, pela presença do artigo. Tudo bem? Marque a alternativa em que a palavra desavisados constitui um exemplo de derivação imprópria. Os desavisados são as maiores vítimas das notícias falsas. Cidadãos desavisados não podem ser prejudicados. Em qual deles ocorreu o processo de derivação imprópria? Aqui você acerta, porque aqui a gente tem o artigo que transformou o adjetivo numa palavra substantivada, certo? Eu quero que vocês agora guardem a apostila e vão lá no livro de atividades para eu corrigir as páginas que eu marquei com vocês. Vamos lá? Lá no livro de atividades, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre derivação imprópria. E eu estou na página 2. Página 2, por favor. Derivação imprópria, tá bom? E aqui a gente não vai ter, né, a projeção do LA. Não vamos ter. Então, a gente vai fazer meio que oral, tá bom? Então, vamos lá. Acompanha aí comigo, por favor. Eu não vou mexer nessa câmera, porque senão eu vou perder toda a aula que eu já comecei. Vocês vão vendo por aí mesmo, tá bom? Derivação imprópria. Qualquer
parte que eu precisar digitar, eu vou usar uma dessas linhas aqui. Vocês já corrigiram, não já? Ótimo. Então, vamos acompanhando aí pelo LA. Eu nunca tinha pensado no LA aqui. Eu vou estar pensando uma forma de ver se tem como projetar também o LA para nós fazermos a correção. Derivação imprópria, processo de formação de palavras em que há mudança apenas na classe gramatical das palavras, ou seja, não há alteração em sua forma primitiva. Então, no ano, quando eu falo assim, alterações mais comuns, quando a gente transfere a classificação de substantivo que passam a ser adjetivos. Por exemplo, filmes Monstros S.A. fez muito sucesso. Nesse caso, o filme Monstros S.A. é o nome do filme, a especificação do filme, é o substantivo. Mas, se eu faço nesse exemplo, naquele dia ocorreu um protesto monstro, já passou a ser adjetivo. Embaixo, adjetivos passam a ser advérbios. Aquele prédio é alto demais, isso é adjetivo. Mas quando eu falo não fale alto, já estou passando para um advérbio de intensidade. Eu mudei a classe gramatical. Verbos passam a ser substantivos. O dia acaba de nascer. O nascer do sol ilumina a paisagem. O é a palavra responsável por ajudar a modificação da classe gramatical. De verbo nascer passou a ser o substantivo. Outros exemplos. Cantar é verbo. Para eu transformar numa derivação imprópria, eu faço o canto, que vira substantivo. Viver é verbo, mas se eu quero transformar num substantivo, meu viver. Não, é advérbio, mas eu posso, pela presença de um artigo, transformá-lo num substantivo. Não, sim, virou substantivo. É muito fácil esse exercício. Eu espero que vocês tenham feito. Nas frases a seguir, uma das palavras sofreu derivação imprópria. Indique a frase em que ela ocorre e justifique a sua resposta. Todos estavam ansiosos pela chegada do cantor, porém ele cancelou a apresentação. Li toda a história e encontrei um porém nela. A derivação ocorre onde? Na primeira, ansiosos é adjetivo, tudo bem. Porém, é a palavra que tem em comum num e outro, né? Sublinha para mim, porém. Porém, ele cancelou a apresentação, é uma conjunção adversativa. Li toda a história, encontrei um porém. Onde que nós conhecemos porém como conjunção. E onde ela sofreu alteração de classe gramatical? Não foi na segunda? Um porém, que ela passou a ser substantivo. Então, a derivação imprópria ocorre na segunda frase, vírgula, em que a conjunção, abram aspas, porém, fecham aspas, passou a ser um substantivo pela anteposição de um artigo, tá bom? Então, nós vamos estar colocando isso. A derivação imprópria ocorre na segunda frase, vírgula, em que a conjunção porém, entre aspas, passou a ser um substantivo pela anteposição do artigo. Passou a ser um substantivo pela anteposição do artigo. Agora, na página 3, número 2, LA. Nas frases a seguir, identifique a palavra que sofreu derivação imprópria e a mudança de classe gramatical ocorrida. O jantar estava delicioso. Destas 4 palavras, qual que é que sofreu derivação imprópria? Acertou quem falou jantar, porque a gente é acostumado a falar jantar como verbo. Vamos jantar? Nesse caso, eu transformei jantar em um substantivo. E isso foi possível pela presença do artigo o, que substantivou essa palavra. Então, o verbo jantar, coloca entre aspas, passou a ser substantivo. O verbo, abram aspas, jantar, fechem aspas, passou a ser
um substantivo. Ponto. Seu olhar me encantou. Letra B. Destas 4 palavras, qual é a palavra que sofreu modificação de classe gramatical? Acertou quem disse olhar, porque olhar é verbo. Eu olhei, tu olhaste, ele olhou, assim? Olhar é verbo, mas nesse caso é uma palavra que foi substantivada pela presença do pronome possessivo seu. Então, você vai escrever para mim, o verbo, abram aspas, olhar passou a ser substantivo. O verbo, abram aspas, olhar, fechem aspas, passou a ser um substantivo. E a palavra que fez com que isso acontecesse foi o pronome possessivo seu. Não fale tão baixo que eu não entendo. Dessas palavras, qual que sofreu alteração de classe gramatical? Não é baixo? Baixo era um adjetivo, menino baixo, coluna baixa, mas nesse caso, ele transforma-se em um advérbio de intensidade. O adjetivo, resposta. O adjetivo, abram aspas, baixo, fechem aspas, passou a ser advérbio de intensidade. O adjetivo, abram aspas, baixo, fechem aspas, passou a ser um advérbio. Lembrando, adjetivo flexiona em número e em pessoa. Em número e em gênero, desculpa. Em número e em gênero. Quando eu falo menina baixa, meninas baixas. Menino baixo, meninos baixos. Advérbio não flexiona. Fale baixo. É sempre no masculino e sempre no singular. Tá bom? Continuando. Os bons serão recompensados. Dessas palavras, qual a que sofreu a alteração na derivação? Na classe gramatical, quer dizer, não é bons? Porque bons, até então a gente sabe que é um adjetivo. Ele é bom, eles são bons. Só que agora, com a presença do artigo, ele virou um substantivo. Os bons, os maus, os velhos, os jovens, tá? Então, isso é que acontece. O adjetivo passou a ser substantivo. Então, escreva para mim. O adjetivo, abram aspas, bons, fechem aspas, passou a ser substantivo. O cantar dos pássaros me encanta. Cantar é verbo, só que aqui foi substantivado pela presença do artigo o. Então, a palavra que sofreu derivação imprópria, que mudou de classe gramatical, foi o verbo cantar. Então, escreva para mim. O verbo, abram aspas, cantar, fechem aspas, passou a ser substantivo. Estão entendendo? Derivação imprópria, acontece a mudança de classe gramatical, geralmente pela presença de um artigo, que torna essa palavra substantivada. Mas também vimos que pode ser um pronome que ajuda a fazer essa mutação de classe gramatical. Continuando, nono ano, bravo, excelente sua apresentação. Bravo, não é adjetivo? Homem bravo, mulher brava. Nesse caso, quero ver, hein? Bravo passou a ser o quê? Bravo! Ponto de exclamação. Acertou quem disse que é uma interjeição. Oba! Viva! Aleluia! Oxalá são exemplos de interjeições. Palavras que exprimem nossas emoções. Então, você vai colocar o adjetivo, abram aspas, bravo, fechem aspas, passou a ser interjeição. Passou a ser interjeição. Falei alto para que ela ouvisse. Falei alto, alto, um advérbio agora. Menino alto, menina alta é adjetivo, mas nesse caso eu transformei o adjetivo em um advérbio. Então, o adjetivo, abram aspas, alto, fechem aspas, passou a ser advérbio. O adjetivo, abram aspas, alto, fechem aspas, passou a ser advérbio.
Continuando. Leia a tira a seguir e assinale a alternativa correta. Por que é separado? Por que não é junto? Mas por quê? O porquê, eu não sei. Nessa tira, ocorre derivação imprópria na palavra porquê, que de um pronome passou a ser um substantivo, tá bom? Nesse caso aqui, nem é pronome, né? O porquê funciona mais como conjunção, principalmente quando ele está junto. É isso que você vai justificar aí. A conjunção porquê separado é sim, que tem o por, mas o que é pronome relativo. Tá falando por quê, por qual, mas nesse caso, quando é junto, é conjunção. Então, escreva para mim. A conjunção porque, vírgula, com a anteposição do artigo o, a conjunção porque, entre aspas, sem acento, tá? A conjunção porque, fecha aspas, vírgula, com a anteposição do artigo, vírgula, passou a ser substantivo. Passou a ser substantivo. Continuando, número 4. Na frase a seguir, indique o caso de derivação imprópria e justifique-o. Seja paciente na estrada para não ser paciente no hospital. Onde é que ocorre derivação imprópria? Não é na mudança de adjetivo, que agora passa a ser substantivo? Seja paciente para não ser um paciente. A gente tem que observar muito a presença do artigo. O artigo é o carro-chefe que transforma a classe gramatical das palavras. Por favor, registrem a resposta. A, com H, derivação imprópria na segunda ocorrência do termo paciente. Paciente, entre aspas. A, com H, derivação imprópria na ocorrência do segundo termo, abram aspas, paciente, fechem aspas, vírgula, pois ele é um adjetivo, vírgula, mas, vírgula, nesse caso, vírgula, foi transformado em substantivo, mas, vírgula, nesse caso, vírgula, foi transformado em substantivo. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Espero que sim. Continuando. Agora, na página 4. Exercício 5. Assinale a ou as alternativas que apresentam uma palavra formada por derivação imprópria. Letra A. O verde do mar me fascina. O verde, já sabe, pode marcar, porque verde é substantivo. Blusa, verde. Bandeira, verde. Mas nesse caso, verde foi substantivado pela anteposição do artigo o. A raposa desdenhou as uvas por achar que ainda estavam verdes. Verdes, adjetivo, qualidade, não mudou. Hoje estou me sentindo meio fraco. Acho que é por causa da gripe. Fraco, né? Aí realmente é um adjetivo, meu estado, não mudou. O movimentar de suas mãos denunciava sua insegurança. Movimentar não é verbo, mas nesse caso transformou-se em substantivo pela presença do artigo o movimentar. Vamos movimentar a festa. Nesse caso, movimentar é verbo, não foi substantivado, não mudou de classe gramatical. As únicas alternativas em que houve derivação imprópria, letra A e letra D. Espero que vocês estejam corrigindo e estejam acertando. Essa tarefa era de casa. Transcreva as palavras formadas por derivação imprópria
e explique as transformações ocorridas. O adjetivo verde, coloque verde entre aspas, passou a ser substantivo. Ponto. Na mesma linha. Letra maiúscula. O verbo movimentar, entre aspas, passou a ser substantivo. Repetindo. O adjetivo, abram aspas, verde, fechem aspas, passou a ser substantivo. Ponto. Na mesma linha. Letra maiúscula. O verbo, abram aspas, movimentar, fechem aspas, passou a ser substantivo. Continuando, número 6. Identifique as classes de palavras em cada parte frase. Veja o exemplo. Na minha casa, costumamos jantar cedo. Nesse contexto, jantar é verbo. Segundo contexto, todos compareceram ao jantar organizado pela diretoria. Nesse caso, antes de jantar, existe o artigo o, que substantivou essa palavra. Então, vamos dar as classes. Letra A. Os meus parentes são muito ricos. Nesse caso, é a qualidade dos parentes, então é um adjetivo. Os ricos, em geral, esbanjam muito dinheiro. Os ricos. Ricos, a gente tinha dito que era adjetivo, mas pela presença do artigo os, passou a ser substantivo. Cuidado, cão bravo. Nesse contexto, bravo é adjetivo. Bravo, você fez uma apresentação impecável. Nós já falamos sobre isso. Bravo, de adjetivo, passou a ser uma interjeição, palavra que exprime sentimento. O passarinho cantava alegremente no galho da pereira. Pereira, eu disse bem no começo dessa aula, que é uma árvore que dá peiras. Então, é um substantivo, o nome da árvore. Igual laranjeira, mangueira, tá bom? Agora, Ricardo Pereira é um ator e apresentador português. Ricardo Pereira, Pereira passou a ser substantivo próprio. Mudou de classificação, já é derivação imprópria, sim. Tudo bem? Para responder às questões de 7 a 9, leia um trecho da história de Kalen, que, após ser salva de um naufrágio pela própria água, se tornou uma sereia para pagar essa dívida. Capítulo 1. É engraçado pensar nas coisas a que nos apegamos, nas coisas de que lembramos quando tudo acaba. Ainda consigo ver os painéis nas paredes da nossa cabine e recordar com precisão como o carpete era macio. Lembro do cheiro da água salgada permeando o ar e grudando na minha pele. E o som das risadas dos meus irmãos no outro quarto, como se a tempestade fosse uma aventura emocionante em vez de um pesadelo. Mais do que qualquer sofrimento de medo ou preocupação, pairava no ambiente um ar de irritação. A tempestade acabara com os nossos planos. Não haveria dança no convés principal naquela noite. Essas eram as desgraças que assolavam minha vida, tão insignificantes que dava quase vergonha de admiti-las. Mas isso foi há muito tempo, quando a minha realidade parecia ficção de tão boa que era. Se esse chacoalhar não parar logo, não vou ter tempo de ajeitar o cabelo antes do jantar, minha mãe reclamou. Esse é um texto de Kiera Kass, A Sereia, disponível nesse endereço e acessado dia 8 de outubro de 2018. Nesse trecho, é possível deduzir
que a personagem se encontra em uma embarcação. Transcreva 2 passagens que confirmam esta dedução. Então, quando ele fala, né? Ainda consigo ver os painéis nas paredes de nossa cabine, e aquela parte que fala de convés, não haveria dança no convés principal naquela noite, entre aspas. Combinado? Então, abram aspas, ainda consigo ver os painéis nas paredes de nossa cabine, fechem aspas. Ponto e vírgula, abram aspas, não haveria dança no convés principal naquela noite. Eu vou fazer com vocês aqui mais essa questão 8, tá? Assinale a alternativa que substitui corretamente as palavras em destaque. Lembro do cheiro de água salgada permeando o ar, evitando, penetrando, soprando, aproximando. Acertou quem escreveu, penetrando o ar, né? Tomando conta de tudo. Pairava no ambiente um ar de irritação. Desaparecia, saía, flutuava, descia, flutuava, pairava, né? Ficava nesse ar. Essas eram as desgraças que assolavam minha vida. Incomodavam, animavam, impulsionavam, impediam. Acertou quem disse? Incomodavam. Deixe-me fazer só mais uma, questão 9, e eu vou parar por aqui. No final do trecho lido, há 2 palavras formadas por derivação imprópria. Transcreva-as e explique por que elas constituem exemplos desse tipo de derivação. Chacoalhar, né? Esse chacoalhar, que chacoalhar é verbo, mas pela presença do pronome demonstrativo esse virou um substantivo. Não deu tempo de ajeitar o cabelo antes do jantar. Então, acertou quem destacou estas 2 palavras. As palavras, abram aspas, chacoalhar, fechem aspas, e, abram aspas, jantar, fechem aspas, vírgula, originalmente são verbos. Originalmente, vírgula, são verbos, vírgula, mas estão sendo utilizados como substantivos. As palavras, abram aspas, chacoalhar, fechem aspas, ponto e vírgula, abram aspas, jantar, fechem aspas, vírgula, originalmente, vírgula, são verbos, vírgula, mas estão sendo utilizadas como substantivos, tá bom? Eu agradeço muito a sua atenção, espero que você tenha corrigido aí comigo. Eu estou deixando aqui corrigido até a número 9. Numa próxima aula eu vou começar aqui corrigir na número 10, tá? Continuar a correção na página 5, número 10. Tenham todos uma feliz semana, bons estudos, qualquer coisa, anote numa aula ao vivo, você retire a dúvida comigo. Um beijo, até mais!